Olá, meus amigos, professor César Badonara para mais um produto aqui da LAC para você, mais um curso online de redação. Vários cursos já foram feitos, muitos alunos já foram aprovados utilizando o nosso produto aqui, que é a aula online de redação. Então é um curso online de redação, especificamente esse aqui para a Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, tá? Para quê? Docente, cargo de docente, para professor, ok? Para professor. Então você que vai fazer concurso aí para professor da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, 2.000 vagas nós temos aqui para todos os cursos, especificamente para professores, que tem mais de 100 vagas. Então é vaga para dar com pau, como diz o popular, né? Então aí, como é que funciona, professor? Você pega os temas que já estão cadastrados lá, você entra lá no LAC Concurso, tá? Você vai receber lá as 3 propostas de redação, você vai fazer cada uma, não precisa fazer as 3 de uma vez, faz uma, assistem às aulas, nós vamos ter aula também, tudo incluído no pacote. Você vai fazer as redações, você vai tirar um print da sua redação, você vai tirar uma foto, por exemplo, e lá pelo próprio mecanismo, pelo celular, ou pelo seu próprio computador, você tira pelo celular, manda pelo computador e nós corrigimos aqui, você não precisa sair da sua casa, tá? Nós mandamos todos os feedbacks, tudo que está precisando, tudo que a sua redação precisa e olha, faz diferença, melhora a sua redação. E qual é o investimento disso, professor? Eu não canso de dizer, é coisa de pai para filho. Desde 15 reais. 15 reais são o quê? 2 cervejas que você toma, você deixa de tomar. Tá? Deixa de tomar por mês 10 parcelinhas de 15 reais. Tá? Então você vai ter 3 redações corrigidas, mais 5 aulas. Na verdade, está 5 aqui, mas vamos colocar mais aulas para vocês. Tá? Essas aulas vocês vão aprender como estruturar a redação, como fazer os elementos de concisão, colocar todas as perspectivas de redação prontas ali e depois ter a condição de preparar a sua redação lá, tá? Juntamente com as aulas do LAC que você vai ter aqui. Se você entrar lá no nosso site, você vai ter aula de língua portuguesa, aula de conhecimentos, aula de tudo, e nossas aulas presenciais para você que mora aqui em Cuiabá também, ou quem mora fora e quiser fazer aqui em Cuiabá também, tá? Então vamos lá, vamos para o edital, tá? Que é muito importante saber quem você está enfrentando, tá? Aqui é importante você saber o que você está enfrentando. Saber o edital, saber o conteúdo do edital é muito importante, tá? Então vamos lá. Primeiro, da prova discursiva, é a segunda etapa. Lembrando, você tem que fazer 40% da primeira para poder fazer a segunda, tá? Vai lá, se você não sabe, o professor Antônio já gravou Luiz Antônio já gravou sobre o edital do concurso, vai lá e dá uma olhada, tá? 40%. Então, a prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório, ou seja, fez menos de 40% é eliminado, mais de 40% ser classificado. Será aplicada no mesmo dia da prova objetiva. Fez a prova objetiva provavelmente num período, na outra você faz a prova ou no mesmo período. Depende de como está lá no edital, tá? Somente serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos habilitados na prova objetiva e que atinjam a condição de classificados na prova objetiva, até o limite de 4 vezes o número de vagas ofertadas. Ou seja, tem 100 vagas, 400 pessoas vão ser classificadas. Professor, quer dizer então que não basta fazer os 40%? Não, não é isso, não basta fazer os 40%, a não ser que a nota mínima seja os 40%, tá? Isso, não fazer os 40% da prova não significa que você vá ser classificado para corrigir a sua redação. Não é isso. É no limite de 4 vezes o número de vagas ofertadas. Então, você tem 100 vagas, 4 vezes 100, 400. 400 pessoas serão classificadas para corrigir a redação. Da menor pontuação. Se a menor pontuação dentre os 400 forem 40%, 40 pontos, maravilha, tá? Mais os empatados no total de pontos da última posição. Ou seja, 400, vamos supor que tenha 40 empatados na última posição com 40 pontos. Esses 40 também vão ser corrigidos, tá? E de todos os candidatos com deficiência,
Estão todos os candidatos com deficiência habilitados na prova objetiva. Ou seja, o candidato com deficiência não tem limite. Todos que conseguirem a nota mínima vão ser classificados. Ficando todos os demais candidatos eliminados do concurso para todos os efeitos. Entenderam, né? Mínimo que você tem que fazer, 40%. Isso vai garantir que você que corrija a sua prova? Não necessariamente. Vai ser o limite de 4 vezes o número de vagas. 4 vezes o número de vagas, você pega o número de vagas vezes 4, tá? E aí você vai ter o número de pessoas. O que empatou na última posição também todos serão corrigidos, tá? É o que está no edital. O que mais? Prova discursiva para professores de educação básica e para o técnico de nível superior. Sobre a prova discursiva para professores de educação básica e para os técnicos de nível superior. Terá como valor máximo 100 pontos, aqui tudo, tá? Só que aqui nós vamos falar só da prova de professor. Mas 100 pontos, o candidato deve redigir no mínimo 20 e no máximo 40 linhas para professor de nível superior, tá? 20 no máximo 40. Então presta atenção, mudou um pouco dos últimos concursos que talvez você tenha feito, tá? Até agora nós já vimos prova de 30 linhas, no mínimo 20. Então você escrevia 20, no máximo 30. Agora é 20, no máximo 40, metade da prova. Então aumentou, a folha também vai aumentar, não sei como é que eles vão fazer na folha, que normalmente cabe só 30 linhas, deve fazer com o espaço um pouquinho menor para caber 40 linhas, tá? O tema será sobre políticas públicas. Políticas públicas na educação. Isso é amplo pra caramba. Tá lá no conteúdo uma série de conteúdos sobre políticas públicas que você precisa saber. Então nós colocamos 3 temas sobre políticas públicas bastante relevantes. Nós achamos relevantes, mas isso independe. Você precisa saber o conteúdo. Não tem como nós sabermos o conteúdo para você. Você precisa saber o conteúdo. A nossa parte é te ajudar a estruturar a sua redação dentro do tema políticas públicas, tá? Mas é óbvio que nós colocamos lá. Nós colocamos sobre a BNCC, Lei 10.689 e Educação Especial, tá? São esses 3 temas que nós colocamos lá para que você possa fazer, tá? Observados os critérios de correção. Então, primeiro, estrutura. Primeiro critério de correção que vai estar lá também no nosso critério para corrigir a sua prova. Vale 25 pontos. O conteúdo apresentado pelo candidato deve ser um texto predominantemente dissertativo argumentativo, devendo constituir-se de um conjunto articulado de ideias relacionadas ao tema proposto. Significa isso? A redação toda precisa ser dissertativo argumentativo? Não. Mas a predominância tem que ser essa. Você pode colocar a exposição de algumas coisas? Pode. Mas a predominância do seu texto tem que ser dissertativa argumentativa. Você tem que ter o poder de argumentar sobre aquilo ali. Você tem que saber falar sobre. Tem que ter conhecimento para falar sobre. Tá? Conteúdo. Análise das ideias fundamentais do texto, observando a fidelidade ao tema proposto. Não fugir ao tema. Isso é básico para todo mundo que vai fazer redação em todos os concursos que tem a redação. Fugir ao tema normalmente é 0. Tá? Consistência e relevância argumentativa, ou seja, saber do que está falando, ter consistência naquilo que está falando, não tem nada de eu acho, eu acredito, tá? É isso, é objetividade. Progressão temática e senso crítico do candidato. Progressão temática é você sair de um tema, ir para outro, sair de um tema, ir para outro, interligar os temas, interligá-los, né? Interligar os temas e também ter senso crítico, saber argumentar criticamente sobre aquilo ali, tá? E sem o achismo, mas com consistência argumentativa. Significa dar a sua opinião de maneira efetiva, com embasamentos sólidos, tá? Expressão, atenção máxima à contribuição ideativa do candidato, tá? Ou seja, a ideia que o candidato está colocando tem a ver com o senso crítico. Avaliando a sua adequação vocabular ao tema. Adequação vocabular. Se o léxico, o conjunto de palavras que você está utilizando para construir a redação está adequado ao tema, tá? Então, vou lá e coloco uma gíria. Não serve. Não serve. Se você está falando sobre política educacional, o léxico, a argumentação tem que ser sobre política educacional. Você vai ter lá um monte de conteúdo falando sobre isso. Então, é o que está ali, tá?
Correção formal, ortografia, acentuação, propriedade vocabular, morfossintaxe, pontuação e elementos de coesão, que são as conjunções, tá? Os pronomes relativos, os pronomes em geral, as preposições, tá? Todas essas são elementos de coesão, ok? Então vejam bem, se você não sabe isso aqui, você vai lá o mais rápido possível, entra lá no site do LAC, que você vai ter todas as aulas sobre isso aqui. Tudo, tá tudo lá, tá? Está tudo lá, ok? Vamos lá. Não será permitida nenhuma espécie de consulta nem utilização de livros. Isso todo mundo já sabe. Códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações. Não tem isso, não pode fazer nada. É só você e o papel. A nota será prejudicada proporcionalmente caso ocorra abordagem tangencial, parcial ou diluída em meio a divagações ou cópias de texto da prova. Então presta atenção, tem muita gente que pega o exemplo da prova, coloca lá, não pode, tá aqui, ó, não pode. É a sua ideia, então somente a sua ideia. Não coloca citação, não coloca nada. Senão, você vai anular a sua prova? Não, mas vai prejudicar. Você vai perder ponto naquele item que nós chamamos de expressão, tá? O caderno de resposta da prova discursiva será não será identificado, não consegui falar, desidentificado para a correção e não permitirá qualquer identificação do candidato pela banca de correção da prova discursiva, garantindo assim o sigilo do autor candidato. Não pode colocar nada. Ah, eu vou colocar uma estrelinha porque eu acho bonitinho, vou colocar um desenho do Mickey aqui. Não, nada. Tem concurso que anula a sua redação se você fizer isso, tá? Na prova discursiva, o candidato somente poderá assinar em lugar campo especificamente indicado, sob a pena de anulação de sua prova e consequente eliminação do candidato desse concurso público. Não faça nenhuma marca, não assine seu nome, não coloque nada que possa identificar a sua prova por alguém, senão você vai estar eliminado do concurso. Não coloque, não faça nada. Só a sua prova, você vai ter uma folha de rascunho do jeito que você quiser. No rascunho você pode fazer o que você quiser, só que o rascunho não vai para a correção. Quem vai para a correção é a folha oficial. E a folha oficial não pode ter nenhum tipo de identificação. Ó, o Instituto Selecom, que fará a prova, fornecerá folha de rascunho no próprio caderno de questões da prova discursiva. Então tá lá, ó. A folha de rascunho, ela vai ser corrigida? Não adianta nada folha de rascunho. Não adianta fazer que nem alguns candidatos fazem, que é o seguinte, eu não coloquei na prova, já mas tá lá no rascunho. Não tem jeito. Ou aquele candidato que diz assim, aqui tá escrito assim, mas eu quis dizer isso. Como é que a pessoa vai adivinhar o que você quis dizer? Por isso que tem elementos de redação, na redação devem ser claros. A clareza, a concisão são elementos fundamentais de um texto. Clareza, concisão e coesão. São elementos fundamentais de qualquer tipo de texto e você vai aprender conosco nas aulas lá dissertativas, tá? Nas aulas lá de redação. A folha de rascunho do caderno de questão será de preenchimento facultativo. Se quiser preencher, preenche. É óbvio que você tem que usar, mas se você não quiser fazer direto lá, é problema seu, tá? E não será válida, em hipótese alguma, para avaliação da prova discursiva do candidato. O candidato que entregar a prova discursiva com o caderno de respostas em branco não será avaliado pela banca de correção e, consequentemente, será eliminado do concurso. Não adianta você pegar a prova e falar assim, eu fiz no rascunho, ó, corrija o rascunho. Não, é a folha definitiva. Entregou a prova com rascunho, você está eliminado, tá? O texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova discursiva. Acabamos de falar. O espelho do caderno de resposta da prova discursiva do candidato será divulgado no site www.selecom.org.br na mesma data da divulgação das notas e apenas durante o prazo de recursal, não sendo permitido ao candidato levar a folha de rascunho da sua prova discursiva. Ou seja, não vai poder levar o caderno. Porque ele está no caderno, a não ser que você arranque a folha do caderno. Então, provavelmente, não vai poder levar o caderno. Isso está acontecendo nos últimos concursos. Não estão deixando mais levar a folha da prova, o seu caderno de prova. Essa prova vai ser divulgada depois, especificamente, num site, numa parte. A prova vai ser divulgada lá. Você entra com a senha e pega a sua prova lá, tá?
mas não vai ser divulgado depois. Não sei por que eles fazem isso, é um elemento de transparência que me parece que não tem muito sentido, mas eles estão fazendo isso. Tudo bem? Então, você quer o espelho da sua prova? A prova que você fez de redação, no dia lá, tá? Na data de divulgação das notas, vai estar lá a sua prova. Você entra lá, baixa a sua prova, tira para você tirar alguma dúvida, ver se está certo, se você concorda, se quer entrar com recurso ou não, tá? Vamos lá. A prova discursiva deverá ser manuscrita em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de material transparente, não sendo permitida a interferência ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de candidatos a quem tenha sido deferido atendimento especial para a realização das provas, nos termos do item 8 desse edital. Como assim? Então ninguém pode te ajudar. O fiscal pode te ajudar? Ah, o que significa essa palavra aqui? Ele não pode falar isso para você. Quem que pode? Quem tenha atendimento especial. Por exemplo, tem autistas, vou citar os casos de alguns autistas, que precisa que uma pessoa leia para ele o que está sendo colocado, porque ele não tem como escrever e não tem ainda, ele sabe a resposta, mas só na oralidade. Ele é alfabetizado, foi para a escola, mas sabe a resposta na oralidade. Então a pessoa fala a pergunta para ele, ele responde e a pessoa transcreve o que ele respondeu. Isso é permitido, sim. Tá? Será atribuída nota 0 à prova discursiva que, presta atenção nesse item, nota 0. Quando que você tira 0? A, estiver em branco. B, cujo conteúdo versar sobre tema diverso do estabelecido. Ou seja, fugir ao tema. Fugir ao tema, 0. Fugir ao tema, 0. Tá? Depois, que não obedeça à tipologia, tema e proposta da prova discursiva. Está falando de um tema, você fala de outro. Mesma coisa que fugir. Nada. Tipologia. Proposta é dissertativo, argumentativo. Só que lá coloca predominante. Então tem que ser dissertativo. Posso colocar uma descriçãozinha ali? Pode, mas a prova não pode ser toda descritiva. Tá? Então ela tem que ser predominantemente dissertativo e argumentativo. Fugiu disso, não colocou, não fez uma prova dissertativo argumentativo, 0. Que estiver ilegível ou desenvolvida em forma de desenhos, versos, com espaçamento excessivo entre letras, palavras e parágrafos, bem como em código alheio à língua portuguesa escrita, ou em idioma diverso do português. Então, ilegível. Tem gente que escreve japonês, chinês. No seu rascunho você pode escrever do jeito que, professor, mas eu entendo, você entende, mas o outro não entende. Então, quando você for passar a sua prova a limpo, passar a sua prova na folha definitiva, naquela que você não vai mexer mais, tá? Você vai e faz como se você estivesse fazendo no caderno de caligrafia. Faz a letra redondinha. Tem que ficar bonito? Não. Tem que ficar legível. Então, uma redação bem organizadinha, organizada dentro da linha, respeitando o limite, respeitando os parágrafos, com uma letra legível, na hora a pessoa lê. Se a pessoa ela pegar a sua redação e tiver que ficar identificando o que você escreveu, ela já deixa para lá, você já tirou 0 e PT saudações. PT não. Nada saudações. Tá? Que não for redigida com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, qualquer outra caneta, vermelha, amarela, cor-de-rosa, o rascunho, mas primeiro que eles não vão deixar você levar. Segundo, se tiver com essas canetas, está fora, está eliminado. Cujo texto seja de todo ou em parte cópia ou plágio de outro autor. Isso aí, obviamente, só se o cara decorar, mas tem muita gente que faz isso, né? Decora um texto e coloca lá. Que apresentar letra ilegível ou incompreensível, já falamos sobre isso. Cuja redação tiver extensão inferior ao mínimo de linhas estabelecido. Notem, nós falamos lá que perdia ponto, né? Do professor Luiz. Não, mas aqui tá ao contrário. Aqui está dizendo que se tiver um mínimo de linhas, por exemplo, 20 linhas, escreveu 19, está eliminado. Eliminado do concurso, tá? Está fugindo um pouco às propostas de redações de outros institutos que não eliminavam o candidato, mas perdia ponto. Aqui não. Aqui está eliminado, está fora, acabou, tá?
Será atribuída nota 0 à prova discursiva que for assinada fora do local apropriado. Já falamos sobre isso. Ou que apresentar qualquer escrita, sinal, marca ou símbolo que possibilite a identificação do candidato. Não faz nada, não assina nada, só onde o candidato ou o fiscal disser. Então, aí você pode pedir para o fiscal, onde é que eu assino? Aqui. Ok. Tá? A prova discursiva terá cunho eliminatório e classificatório, sendo eliminado do concurso público e considerado não habilitado na segunda etapa o candidato que não fizer o mínimo de 40% da nota. Ora, se a prova vale 100, no mínimo 40 pontos. No mínimo 40 pontos, tá? Para você ter a possibilidade da sua redação ser corrigida. O que significa isso? Não é garantia você fazer 40 pontos e a sua redação ser corrigida. Ela vai ser corrigida dentro daquela perspectiva de 4 vezes o número de vagas, tá? Vou dizer novamente, são 100 vagas, 400 serão corrigidas. Se essas 400, o último colocado foi feito, ele fez 40% da prova, ok, então beleza. Agora, se o último colocado fez 45% da prova, quem fez 40% está fora, mesmo a nota mínima sendo 40% da prova. Tá? Então isso tem que deixar bem claro. Do total de pontos, ou que obtiver nota 0 na prova, também está eliminado. Então menos de 40% ou nota 0, ou seja, 40% do pontos, 40 pontos. Tá? Beleza? Menos de 40 pontos, está eliminado, ou se o último colocado fizer mais de 40%, mais de 40 pontos. Tá bom? Será considerado habilitado na prova discursiva, segunda etapa do concurso, o candidato que obtiver nota igual ou maior a 40% dos pontos, ou seja, 40 pontos lá. Então, veja, não está classificado, ele está habilitado, tá? Então, ó, será considerado habilitado. Então, fiz 40%, oba, estou habilitado. Mas eu estou dentro do número de vagas? Não sei. Então, você vai ter que fazer uma prova para tirar mais de 40%. Vamos combinar, né? Vamos combinar, certo? Beleza? O que mais? Ó, será desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado, escrever de lado, escrever embaixo, tá? Apropriado indicado no caderno de resposta da prova discursiva. E por último, caberá recurso aos resultados preliminares desta etapa, conforme previsto no item 12 deste edital. Tá? Item 12, vai lá. Se você não se sentiu, você tirou uma nota, menos de 40%, por exemplo, você tirou 38 pontos, você pode entrar com recurso, você deve entrar com recurso para tentar buscar uma colocação melhor, os 40 pontos para que você possa entrar, tá? E aí, você tem que entrar, porque daí vai ser analisado e a sua prova pode entrar no recurso. Mas aqui, conosco, você não vai ter esse problema, não. Tá bom? Ok? Esse é o edital. Volto a dizer para vocês. Vamos lá, ó. Volto a dizer para vocês. São 10 parcelinhas de R$15. 10 parcelas de R$15. Isso é um investimento para a sua vida. Para a sua vida. Tá? São 5 aulas mais 3 redações corrigidas. Tá? 5 aulas mais 3 redações corrigidas para você, em que você vai, no conforto da sua casa, da sua residência, fazer a redação com calma, observando os critérios, colocando lá, e depois você vai ter um feedback. Nós vamos pedir para você refazer a redação, tá? Ó, refaça o seu texto, porque a reescritura é sempre um bom exercício. Refaça observando isso, e aqueles problemas que você tiver, você busca no próprio site, que lá tem a solução para o seu problema. Tá ok? Eu espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, ligue para nós, ligue para o LAC Concursos aqui, tá? Tá aqui o telefone, tá? Os telefones estão aqui. Ligue para a gente, tire as suas dúvidas e faça esse curso conosco, que você não vai se arrepender. Depois, eu tenho certeza, você vai dar o feedback para nós, como já um professor da Rede Municipal de Educação de Cuiabá. Tá bom?
aproveitem que, da maneira que está, esses serão provavelmente os últimos concursos que nós vamos ter, tá? Porque, pelo jeito, a coisa está andando para não ter mais concurso. Tudo bem? Um forte abraço e até a próxima.